de uma série de ocorrências incríveis e todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente, do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global, das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras, da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. Alexandria de Itália, capital do Reino Universal, ano 650. Todas as províncias enviaram uma delegação à Cidade Imortal. Não perderiam isto por nada deste mundo. A cerimónia de abertura dos 325º Jogos Olímpicos. Outrora inimigos, todos os povos do reino vivem agora num mundo unido em paz, que fala uma só língua, o greco-persa. Alexandre o Grande tornou tudo isto possível. Há 1000 anos impôs a sua visão de um mundo universal. Soberano iluminado, mudou de opiniões ao longo do seu reinado que durou 80 anos. Uma enorme estátua em sua honra paira agora no alto do Monte Palatino. Só que nada do que acabou de ser dito aconteceu. Nunca. Séculos antes, um pequeno grão de areia desencadeou uma série de acontecimentos que acabaram de repente com o sonho de Alexandre. Em 336 a.C., no auge da glória, o rei Filipe II da Macedónia é assassinado por um membro da sua guarda pessoal. 2 anos depois, o filho do rei, Alexandre III, escapa por um triz à morte no campo de batalha. Em 328 a.C., Alexandre III, agora Alexandre o Grande, resolve fazer recuar as fronteiras do mundo conhecido. Esses 3 acontecimentos, intimamente ligados, são momentos essenciais de uma das aventuras mais excitantes da humanidade. Hoje existem no mundo cerca de 200 países. Metade são democracias. Neles, as pessoas nascem livres e iguais perante a lei. Podem falar à vontade e escolher os seus governantes. Tais pessoas acham naturais esses direitos e estão dispostos a lutar para os manter. Mas tempos houve em que nada era assim tão simples. Numa altura em que só um punhado de homens sonhava com um mundo livre. Tal período é a Antiguidade. A altura em que se assentaram os alicerces da nossa civilização. É a idade dos filósofos, dos guerreiros lendários e de proezas gloriosas. Em 350 a.C., o mundo está dominado por 2 povos que se opõem, os gregos e os persas. A Pérsia é enorme. A sua riqueza é fantástica e a arte requintada. É governada por senhores regionais obedientes ao grande monarca. Domina regiões com culturas diferentes, mas tem o cuidado de respeitar costumes locais. Durante a sua administração é posta em prática uma vasta rede de comunicações e irrigação. A autoridade do grande monarca é absoluta. O bem do império está acima de tudo. A Pérsia é o rei. O mundo que os gregos acham estranho e consideram bárbaro. Na Grécia é o oposto. Cada cidade é independente. Atenas, Esparta e Tebas governam-se a si mesmas e estão constantemente em guerra entre si. Na Grécia não existe o conceito de nação. Uma pessoa é ateniense, não é grega. Cada cidade é um laboratório de ideias em que os filósofos debatem a melhor forma de governo. A Grécia é a cidade. Na Pérsia, o homem não tem importância alguma. Na Grécia, ele é o centro de tudo. Os 2 povos não se compreendem um ao outro, por isso se confrontam.
Sejam bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de acontecimentos e alteramos-los de modo a reescrever a história. Os atenienses inventaram a democracia. De todos os sistemas que experimentaram, esse era o que menos danos causava. Contudo, está longe de ser a nossa democracia atual. Imaginem que podíamos transpor o antigo sistema grego para as cidades contemporâneas. Nova Iorque, por exemplo. A grande metrópole seria totalmente independente. Os cidadãos consideram-se mais nova-iorquinos do que americanos. A cidade teria exército próprio e não reconheceria a autoridade do presidente dos Estados Unidos. Escolheria as políticas próprias, a moeda e o seu próprio programa educacional. Estaria regularmente em guerra com Dallas ou Los Angeles. E só firmaria todos os cidadãos seriam livres e iguais perante a lei e teriam a possibilidade de apresentar e votar leis. Todos os cidadãos? Não. Todos os habitantes. Porque na Grécia, para ser cidadão, não só se tinha de ser homem, o que excluía metade da população, mas homem livre e não escravo, muito menos estrangeiro. Além disso, tinha de ser rico para não ter de trabalhar e poder, por isso, ter tempo para participar em debates políticos. Transpondo isso para o nosso tempo, apenas 2% dos nova-iorquinos seriam considerados cidadãos, o que não é propriamente hoje o nosso conceito de democracia. Durante o período grego, como no nosso, o sistema não é perfeito. Ainda nos falta muito para a humanidade, no seu todo, ter mesmo oportunidades iguais. Continuemos. Na Grécia, as cidades estão divididas. A Pérsia aguarda e observa. Há muito tempo que os persas cobiçam territórios gregos e a história dos dois países está cheia de batalhas épicas. Maratona, Termópilas, Plateias, Salamina. Por 2 vezes a Pérsia reúne um exército e invade a Grécia. E por 2 vezes as cidades da Grécia têm de se reunir para combater o inimigo comum. Tais invasões desencadeiam nos gregos um ódio profundo pelos persas e sonham com a vingança. Nesta altura entra em cena Filipe II. Ele não é grego, mas macedónio, povo tolerado pelos gregos. Por exemplo, os macedónios são autorizados a participar nos Jogos Olímpicos. Filipe tem um plano: pôr cobro às guerras entre as cidades gregas, dar à Grécia um poder central forte e depois invadir a Pérsia. Com uma grande dose de astúcia e poderio militar, Filipe consegue os primeiros 2 objetivos. As cidades põem cobro às suas disputas e finalmente reconhecem a autoridade do monarca. Por fim, este pode virar-se para a Pérsia e vingar a afronta. Filipe não teme nada nem ninguém. Nem sempre usa armadura. Contudo, o perigo espreita em todos os quadrantes, incluindo o seu próprio campo. Diante dos olhos do filho, Alexandre, um membro da Guarda Real assassina Filipe II. Terá sido vingança pessoal? Uma conspiração? A verdade desvaneceu-se nos séculos. Na história da morte de Filipe, o novo rei é Alexandre III. Tem apenas 20 anos e toda a Grécia faz a mesma pergunta. Estará o jovem à altura do pai? A união faz a força. Vejam-se as batalhas entre persas e gregos. Um facto é evidente. No campo de batalha, o exército grego é vencedor. Os gregos explicaram esse facto, atribuindo-o simplesmente à sua superioridade em relação a todos os outros povos. Explicação lisonjeira, mas falsa. A explicação está na estratégia. Enquanto os persas combatem pouco organizados, os gregos fazem-no em formações a que chamam falanges. São grupos coesos, armados de lanças compridas e opondo ao inimigo uma muralha de escudos.
Quando uma falange avança direito ao inimigo, nada consegue pará-la. Nada a não ser outra falange. Perante o inimigo em superioridade numérica, as falanges conseguem manter uma linha da frente coesa. Mas não é apenas por isto que conseguem vencer. As falanges são apoiadas por cavalaria pesada nos flancos, cujo objetivo é atacar o inimigo por detrás. É a famosa tática do martelo e da bigorna, ainda hoje ensinada em academias militares. 2000 anos depois, os Zulus usaram tática semelhante para esmagar os britânicos no campo de batalha. E, no entanto, os britânicos estavam armados de carabinas. Quando o comando é incompetente, até os melhores exércitos podem ser derrotados. Filipe era um excelente general. Mas o que dizer de Alexandre? Quando Filipe morre, as cidades gregas pensam poder recuperar a independência. Estão enganadas. Embora Alexandre seja muito novo, já tem alma de conquistador. Tal como Filipe, é excelente na arte da guerra. Tal como o pai, bebe excessivamente e tem explosões de cólera. Da mãe, Olímpia do Epiro, Alexandre herdou a ambição e o espírito calculista. Sabe como e quando dedicar o tempo a pensar, sobretudo depois de, na juventude, ter tido por mestre o célebre filósofo Aristóteles. Alexandre é um guerreiro incansável, curioso acerca de tudo e, paradoxalmente, capaz de muita ternura e de muita ira. Assume o papel de monarca sem pestanejar. Quando a cidade de Tebas se revolta, Alexandre reage com autoridade. Tebas é derrotada e completamente arrasada. As outras cidades gregas entendem a mensagem. Não haverá mais revoltas. Toda a gente entra na linha. Tal como o pai sonhou antes de si, Alexandre já pode virar-se para a Pérsia. Em 334 a.C. atravessa o mar e ataca a Ásia Menor. Em maio temos o primeiro confronto com o exército persa, a Batalha do Grânico. Como sempre, Alexandre lidera os seus homens à cabeça da elite da sua cavalaria. Cercado de inimigos, ferem-no, por pouco não o matam, mas salva-o in extremis o seu leal protetor, Cleito. A aventura podia ter acabado aí, com a morte no campo da honra aos 22 anos. Mas Alexandre prossegue a marcha irresistível. Mileto, Halicarnasso e depois, Isso, onde ele esmaga o exército de Dário, o grande rei da Pérsia, que, para não morrer, tem de fugir. E depois de tomar a cidade de Tiro, vem a campanha do Egito, onde ele funda Alexandria e se torna faraó. A seguir entra na Síria, atravessa o Tigre e o Eufrates. A 1 de outubro, em Gaugamela, é acossado pelo exército de Dário. Os homens de Alexandre estão em inferioridade numérica, longe de casa e enfrentam um exército enorme, mas as falanges gregas absorvem o choque. Permitem que Alexandre e a cavalaria carreguem diretamente sobre Dário no coração do exército inimigo. Uma jogada de loucos, 1 contra 100. A carga é heroica. Alexandre quase se aproxima do rei persa. Dário abandona o campo de batalha. A Pérsia é o rei. Quando o rei foge, o exército segue-o. O desastre é total. No final de outubro, Alexandre conquista a Babilônia e depois Persépolis. Ao fugir, Dário é assassinado e o corpo é entregue ao jovem monarca. A vitória é esmagadora. Para conseguir esta vitória, Alexandre teve de ser impiedoso. Executou prisioneiros, destruiu cidades. Mas uma vez vencedor, mostra-se misericordioso para com os derrotados. Respeita os seus costumes, apoia a administração existente e até recruta persas para o seu exército. Aristóteles ensinara-o a comportar-se como igual com os gregos, mas como amo com os bárbaros. No entanto, Alexandre escolhe outro caminho, arriscando-se a criar inimigos no seu próprio campo.
De hora em diante, os soldados gregos combatem ao lado dos persas. Para conquistar, só força não é suficiente. Um dos generais vê em apenas uma simples campanha militar. Alexandre vê mais longe. Imagina um mundo unido sob a sua autoridade, em que toda a gente vive em paz. Alexandre não deseja destruir o Império Persa, quer apenas dominá-lo. Melhor ainda, quer que ele se funda com o mundo helénico de modo a formar outro, universal. Para alguns era uma visão revolucionária, para muitos uma loucura. Porque desde os alvores do tempo, cada povo considerou-se sempre superior aos outros todos. E os gregos não são exceção à regra. Avancemos no tempo até ao século XIX. Os britânicos enfrentaram os mesmos problemas. O seu gigantesco império cobria uma enorme diversidade de povos. Mas eram muito diferentes de Alexandre, pois nem sequer punham a hipótese da fusão de povos ao abrigo de um espírito de universalidade. Era uma questão de imporem aos derrotados o seu modelo, o advento do racismo moderno, segundo o qual certas pessoas consideram que são naturalmente superiores a outras, dá-se nesse período. Os britânicos do século XIX têm muito em comum com certos gregos da antiguidade, convencidos da sua superioridade sobre os persas, e estes gregos consideram que Alexandre vai longe demais. Tudo começa por um desejo de se voltar ao tempo de Filipe, pai de Alexandre. Com ele as coisas teriam sido muito mais simples. Com Persépolis destruída e Dário morto, teríamos subjugado o povo persa e regressado a casa triunfantes. Mas Alexandre considera que a aventura só agora está a começar. O rei da Macedónia, faraó do Egito, grande rei da Pérsia, considera-se igual aos deuses. Tem sede de conquistas. Para leste e para oeste, tudo agora é possível. Algo de muita contestação, Alexandre começa a ver traidores em todo o lado, e pode ter razão. Parmenion, destacado general da geração de Alexandre, mostra-se cada vez mais virulento nas suas críticas. Paga-o com a vida. Durante um típico serão de convívio à moda da Macedónia, um homem vai longe demais. E não é um homem qualquer. É Cleito, o mais leal dos lugares-tenentes de Alexandre, o homem que lhe salvara a vida poucos anos antes. Diante de todos, Cleito evoca o período do rei Filipe. Critica a presença de bárbaros persas ao lado de gregos nobres. Chega ao ponto de insultar o rei. Os dois estão embriagados. Num acesso de cólera, Alexandre mata Cleito com as suas próprias mãos. E logo se arrepende. Fiel ao sonho do mundo universal, Alexandre casa-se com uma persa. Ordena a 10.000 soldados seus que façam o mesmo. O rei da Macedónia veste-se ao estilo asiático, recruta antigos soldados de Dário para o seu exército e até para a guarda pessoal. Os que lhe são mais próximos pedem que se fique por aqui e consolide primeiro o que conquistou. Os generais imploram-lhe que dê aos homens um descanso bem merecido. Alexandre podia regressar a casa, tranquilizar o povo e consolidar o poder. Podia assim lançar depois mais uma campanha para o Ocidente e para a Península Itálica. Contra todos os conselhos, Alexandre decide avançar ainda mais. Agora, quer conquistar a Índia. Os dados estão lançados. Chegamos a um ponto de viragem. E um ponto de viragem é um acontecimento essencial. Uma encruzilhada em que o mundo pode pender para um lado ou para o outro. O que teria acontecido se Alexandre tivesse decidido voltar para trás e para a Grécia? Nesta altura, dispõe de uma glória enorme, de uma monumental arca de despojos de guerra, do melhor exército do mundo e uma sede de descoberta insaciável. Não tinha de se satisfazer só com a Pérsia. De certo teria conquistado o resto do Mediterrâneo. Península Itálica, Gália, Península Ibérica, Norte da África.
As culturas helénica e persa ter-se-iam fundido com a celta e a latina. O Império Romano nunca viria a existir. Teria deixado um mundo greco-persa, um mundo universal com que Alexandre sonhara. Mais perto do nosso tempo, outro homem enfrentou o mesmo tipo de escolha. Depois de pôr a Europa de joelhos, Napoleão ponderou durante muito tempo os prós e contras de invadir a Rússia à frente do seu grande exército. Escolha que acabou por determinar a queda do seu império. Voltemos a Alexandre. A Parmenion, que terá dito a Alexandre: se eu fosse Alexandre, parava aqui. O rei terá respondido: também eu, se fosse Parmenion. Entre os filósofos gregos, Kairos é a arte de fazer a escolha acertada na altura certa. Mas para o conseguir, há que distinguir entre perseverança e teimosia. Para Alexandre, a escolha acertada ao conduzir os exércitos para a Índia. A campanha da Índia foi a gota d'água. Da Grécia até ela, o exército de Alexandre já percorrera quase 15.000 quilómetros. Os seus homens combatem agora só porque a isso são obrigados.